está aí também, Ana, Daniele, Jussara, Cibele, Fai, José, Aline. Então, gente, nosso último encontro ao vivo, que na verdade eu não aguento, estava aqui conversando com o Rafa, não vai ser o último não, tá, gente? Vai ser a Rafa, esse é o nosso último encontro de conteúdo, né? E aí, na semana que já vou fazer emendadinho, na terça-feira que vem, dia 4/4, 8h30, vai ter um encontro bônus. Boa noite, Fai, José. Vai ter um encontro bônus terça-feira que vem. Pai da Liz, Sérgio de Londrina. Ei, Sérgio, tudo bem, querido? Eu vi você aí já, todo animado. Que bom, pontualzíssimo. Então, eu vou dar esse recado agora e depois, quando o pessoal tiver mais, assim, que chegar mais, né, mais gente, eu repito o recado, tá? Eu planejei com vocês 4 encontros ao vivo para a gente se ver, se escutar, para compartilhar conteúdo, mas eu sinto que eu preciso de mais um com vocês, eu quero hoje fechar o nosso iceberg e na semana que vem a gente abrir um outro espaço diferente aqui, e não vou dar 15 dias, tá? Então, esse é o último encontro de conteúdo, de troca de conteúdo, e terça-feira que vem, 4 de abril, 4/4, 8h30, vai ter o encontro bônus online ao vivo comigo, tá? Então, já se programem aí. O Rafa já vai mandar para vocês a mensagem, até com um link já para vocês se organizarem. Quem chegou agora, Joyce, Rosane, boa noite, Jussara. Gente, que delícia ver vocês, né? E receber de novo, assim. Eu fico com a impressão que 2 semanas parece que passou um mês, assim, que a gente não encontra. Não sei se vocês têm essa sensação também. É tanta coisa que acontece na vida, né, gente? Aqui, e sei que na de vocês também. Hoje a gente vai fechar aquela trilha, tá? Referência de mapeamento e ajuste de contexto. O que a gente vai fazer? Vou começar, como a gente sempre fez, com o conteúdo, depois eu abro para escutar vocês, para compartilhamentos, como a gente fez em todos os encontros, tá? Eu gosto muito da gente ter essa oportunidade de troca. Eu acho que é muito rico, até para eu entender um pouquinho de vocês, para entender como chega para vocês o que eu estou compartilhando. Na semana passada, a gente mergulhou a gente fez, só me ajuda aqui a confirmar se é isso mesmo, tá? Seu olhar e expectativas, que na verdade a gente trabalhou ao longo do curso nas aulas gravadas, rotina, tempo livre, contato com a natureza e telas. Paramos aí, não foi? Tá. E seu tempo, linguagem de amor, é um tópico que a gente já falou no encontro que eu falei sobre as janelinhas de tempo, sobre as linguagens de amor. Qual é a questão que eu acho chave em relação a esse tema? Não é algo, gente, eu organizar o meu dia, tendo, né, no meu checklist, na minha organização, tendo em vista o tempo com a Mel e com o Ian, não é algo para fazer aleatoriamente, de vez em quando, tá? Organizar para que a gente consiga entregar o nosso tempo de qualidade para os nossos filhotes é algo para a vida. Quanto mais, melhor. Quanto mais nós conseguirmos fazer disso fazermos disso algo recorrente, frequente, melhor para a nossa relação. Isso significa que os nossos filhotes estarão mais abastecidos, tá? Rafa, vai ser na terça, olha o Rafa aqui, que a gente, essa ideia de fazer o encontro extra, quem chegou agora, semana que vem vai ter, esse não é o nosso último encontro, tá, gente? Vai ser na semana que vem, terça-feira, Rafa, 4/4, 8h30, tá? Então, a gente decidiu isso agora, 1 minuto antes de entrar aqui com vocês, tá, gente? Porque eu falei, Rafa, não vai dar, não vou fechar hoje com eles, vamos abrir mais um encontro. Então, olha só, estava aqui no tópico 5, seu tempo, linguagem de amor. Já tivemos um encontro para vocês identificarem, pelo menos para ficarem atentos à linguagem de amor dos filhotes, né? Qual é o ajuste nesse aspecto específico? Não sei se vocês já perceberam, tá? Mas quando não estamos disponíveis, seja fisicamente, seja emocionalmente para os nossos filhos,
eles dão o grito. Às vezes é literalmente, ficam mais agressivos, né, mais reativos. Isso, para mim, né, na minha atuação, tanto como profissional que orienta famílias há 21 anos, quanto no meu laboratóriozinho vivo aqui, né, há 7 anos com a Mel e 4 anos com a Mel e o Ian, isso para mim é matemático, tá? Quando eu não estou disponível, eles sentem, porque os nossos filhotes precisam do nosso investimento afetivo, eles se organizam com o nosso tempo, eles se fortalecem com a nossa entrega, né? Quando um filhote está brincando, ele olha para o lado e o pai está assim, ó, a mãe está assim, ele murcha, ela murcha. Agora, quando ele está brincando e olha, tá o pai e a mãe assim, com o olhinho investido, isso é grandioso. Gente, vamos pular, vamos pensar na nossa relação enquanto adultos, relacionamento afetivo, tá? Pode ser um casamento, um namoro. Quando a gente está com uma pessoa que é importante para a gente começa a conversar e a pessoa está assim, não pode falar, estou ouvindo. Eu não sei vocês, mas eu acho extremamente irritante e desrespeitoso, né? E nós fazemos isso o tempo todo com os nossos filhotes sem perceber, com a desculpa estou trabalhando, peraí que isso aqui é mais importante, peraí, filho, agora o papai e a mamãe têm que responder essa mensagem. E é importante entendermos, nos autorresponsabilizarmos pelo seguinte, quanto menos eu entrego para a Mel e para o Ian aqui, mais desafio eu vou ter, mais comportamento reativo, mais eles vão chorar, mais eles vão brigar entre si. Isso para mim está muito claro, tá? Então é para vocês mapearem. E esse mapeamento dessa trilha não é algo, gente, para se fazer agora e acabou, tá tudo pleno e absoluto. Eu uso esse iceberg, essa ferramenta, de tempos em tempos na minha vivência com os meus filhos. Eu não preciso olhar para o iceberg porque para mim já automatizou, tá? Mas quando começa com muito desafio, quando começa um comportamento mais reativo, mais agressivo, agitado demais, eu faço o meu mergulho, o meu para-casa. Peraí, deixa eu entender aqui. Como é que está o meu tempo de entrega, né? O meu olhar para o meu filho, para a minha filha? Como está a rotina? Porque sem perceber, às vezes a gente acelera a rotina dos nossos filhos, enche os nossos filhos de estímulos, de atividades fora de casa, eles não têm aquele tempinho de chegar da escola, não tem nada para fazer, ter a possibilidade de um descanso, de um brincar livre, falamos disso semana passada. Nossa, nem lembro quando eu levei meu filho para brincar ao ar livre, na natureza, né? Tela é nossa responsabilidade, tá, gente? O tempo que os nossos filhotes ficam na tela e qual é a tela, qual é o conteúdo. Toda sessão que eu faço com uma família, eu escuto muito assim. Hoje mesmo, no fechamento de um processo, né, de psicoterapia com uma criança, a mãe e o pai falando do filho, né, do irmão da criança que eu atendi, como ele está agressivo, falando coisas de vou te matar, vou te destruir. E aí eu fiz uma pergunta que é simples, né? Do que ele anda se abastecendo nas telas, se alimentando, né? Tela é alimento. A gente se alimenta da comida, a gente se alimenta do que a gente escuta, a gente se alimenta do que a gente assiste. E eles falam, aí um olha para o outro, ele está jogando um joguinho lá que são esses termos, é de matar, é de destruir, é de eliminar. Então, não significa que essa criança vai matar as pessoas, tá, gente? Mas significa que ela está se alimentando de uma fonte em que essas palavras ela vai ter uma tendência a reproduzir, as brincadeiras vão ter uma tendência a ser mais agressivas e mais intensas, porque a criança tende a elaborar o que ela vivenciou, o que ela escutou, o que ela observou no brincar dela. Então, isso vai aparecer. Mas já falamos disso. Tempo, linguagem de amor, já falamos. Estou só recapitulando para vocês, tá? Agora a gente vai ter 5 tópicos nessa noite de hoje. Comunicação, escola, funcionamento da casa, lugares e pessoas. Eu vou deixar a comunicação por último, porque eu quero pegar ela de uma forma mais intensa com vocês, tá? E então, bora mergulhar nisso aqui.
Vou pular para a escola. O que eu tenho para dizer para vocês sobre mapeamento de escola, né? O que significa isso? Significa, gente, que escola, para mim é muito claro, assim, eu trabalhei muitos anos em uma escola de educação infantil, né? Primeiro eu comecei como ajudante de maternal, fiquei 5 anos lá, ajudando uma professora, observando, né? Me conectando ali com a forma que as crianças se comunicam, se expressam. Depois eu assumi uma turma de crianças de 2 e 3 anos, fiquei alguns anos como professora, depois eu assumi a área de psicologia escolar, então eu transitava, né, com crianças ali de 2 a 10 anos, fazia vários trabalhos com pequenos grupos, com as crianças, com os professores, com as famílias, então o universo escolar, ele me é muito familiar, tá? Eu sei o que acontece numa escola, eu entendo o que os nossos filhotes vivenciam ali, a intensidade do que eles vivenciam, e eu sempre falo, escola é mundo, tá? A escola é o mundo que eu escolho apresentar para o meu filho. Pode ser que nós aqui tenhamos essa escolha, pode ser que não, tá? Tem pessoas que me escrevem super angustiadas quando eu falo isso. Cecília, eu não tenho escolha. Eu moro numa cidade pequena e só tem escola com esse perfil. Ou não tenho condição de pagar uma escola particular e o meu filho vai estar na escola pública e lá é este formato. Não estou falando mal da escola pública, não, porque eu tenho recebido famílias de escolas aqui, de Belo Horizonte, né, de escolas públicas que estão super satisfeitas, estão fazendo um trabalho super interessante com as crianças da educação infantil, tá? Mas estou dizendo aqui, se temos uma escolha, né, é importante mergulhar nesse universo. O que é escola? É o mundo que eu escolho apresentar para o meu filho. A escolha de uma escola não deveria ser feita unicamente tendo como base o requisito proximidade de casa, tá? A proximidade de casa, ela interfere? Claro que sim, né, gente? Para nossa logística, para nossa dinâmica, mas que não seja a justificativa para essa escolha, tá? Por quê? Toda escola tem uma proposta pedagógica. O que significa isso? Toda escola tem documentos ali normativos que organizam o cotidiano da escola, que trazem ali o que é valoroso na escola, que aluno ela quer formar, que criança, quais habilidades, quais competências a escola quer formar e de qual maneira, através de quais caminhos. Eu não vou mergulhar profundamente nesse tema, que a gente podia fazer um curso só sobre propostas pedagógicas de escola. Não é essa a minha intenção com vocês, tá? Carla, eu vi que você levantou a mão, eu vou deixar para escutar vocês no final, como eu fiz aquela vez, tá? Então, quem for tendo dúvida, vai anotando aí, por favor, que depois a gente vai fazer uma rodada, assim, de escuta, de troca, de perguntas, tá bom? Qual é o termômetro para a gente entender, né, o que eu faço em relação à escola do meu filho? Gente, não sei como é aí na casa de cada um de vocês, mas em muitos contextos familiares, o tempo que a criança passa na escola é maior do que o tempo que ela passa em casa, né, com a mãe, com o pai. Então, é importante entender que escola é essa, como são as relações, como se ensina a criança quando ela faz algo que não é o combinado, como são colocados os limites, como é que essa criança vivencia a rotina na escola, é prioritariamente dentro de sala, sentadinho, copiando algo, a criança tem a possibilidade... Ah, Carla, sem problema, querida. A criança tem... Não, mas foi a outra Carla, tá, Carla? Eu tô lendo aqui, gente, eu fico lendo o chat e vocês, tá? E olhando para vocês aqui. Tem 2 Carlas, uma levantou a mão. E eu vou escutar vocês depois. Entender isso, como é a rotina, né? Crianças do movimento precisam de escolas que tenham uma rotina dinâmica, que exista um certo dinamismo, que exista uma possibilidade de troca de ambientes, que exista, gente, espaço ao ar livre, né? Quando eu fui procurar a escola para a Mel em Belo Horizonte, apesar de já ter claro, né, qual mais ou menos eu queria, estava na dúvida entre 2,
Mas eu fui conhecer, falei, vou conhecer, isso há 5 anos atrás. E eu me assustei muito, com escolas, muitas vezes, totalmente cimentadas, e às vezes o espaço de brincar totalmente coberto, quando tinha grama, né, muitas delas, grama sintética, e eu lembro que um dia eu cheguei para a coordenadora e falei, nossa, mas por que grama sintética? Pesarosa. E ela achou que eu estava fazendo um comentário achando sensacional. Ela falou, é ótimo, né? Porque aí os meninos chegam em casa limpinhos. E quando eu escutei isso, aí ela falou, vamos sentar ali na sala para a gente conversar sobre a proposta. Aí eu nem sentei, eu falei, não, vamos combinar outro dia. Esqueci que eu tenho um compromisso, eu inventei uma desculpa, mas eu entendi que, não, eu quero que o meu filho tenha essa possibilidade de voltar sujo da escola. Isso significa que brincou, que experimentou, que teve contato com elementos naturais. Não estou dizendo, gente, que a escola tem que ser uma floresta, né? Se for, maravilhoso. Tem escolas que têm uma estrutura enorme, mas significa que os nossos filhotes precisam de um espaço aberto, de ter contato com a natureza. Às vezes uma escola não tem um grande espaço, mas ela tem uma horta, tem um pedacinho de terra, tem uma areia perto de uma árvore, e eu preciso trazer uma realidade para vocês, assim, vocês já viveram a seguinte experiência, olha só, de lembrar, nossa, a casa da minha tia, quando eu era criança, tinha um gramado gigantesco, que a gente corria, jogava bola, aí vocês voltam na casa da tia depois de 20 anos e percebem que o gramado é pequenininho? Vocês já viveram essa experiência, assim, de, na nossa infância, a gente tem uma percepção de lugares enormes, e quando a gente volta, quando é adulto, sério, era esse pedacinho de terra, era esse pedacinho de grama, e eu achava que era gigantesco. Então, não estou dizendo para vocês que as escolas têm que ter espaços gigantescos. O gigantesco, ao nosso olhar, ao olhar da criança, é diferente do nosso. Mas é importante olhar para o espaço da escola, é importante olhar para as possibilidades de movimentar da criança, é importante prestar atenção em como vocês são chamados e convocados na escola, qual é o retorno, né? Várias vezes eu recebo as famílias angustiadas, Cília, porque já me chamaram na escola 3 vezes e falaram isso do meu filho, e eu sempre pergunto, e o que eles trouxeram de positivo do seu filho, de bacana, de quais foram as construções, os avanços dele, e os pais ficam me olhando assim, nada. Me chamaram lá para falar do que ele não tem de bom, do que falta, né? Do que é desafiante. Isso é importante, é um dado importante, tá? E aí eu falo com as famílias e falo com vocês. Quando forem convocados nas escolas, claro, é para escutar. A percepção da escola é importantíssima para nós. Importantíssima, né? Os educadores convivem um tempo significativo com os nossos filhos. O olhar deles é importantíssimo. Mas se por acaso receberem só críticas, escutem, né, processem isso e perguntem, ok, e o que é que vocês veem de positivo no meu filho? Quais são as possibilidades? Como vocês lidam com esses desafios? Como vocês constroem isso com a criança? É importante ter em vista a postura da escola, tá? E depois eu vou querer escutar vocês em relação a isso. Eu queria só chamar atenção em relação à escola. Escola tem que ser um lugar, gente, que a criança vai feliz e que ela volta feliz. Não significa que ela tem que voltar calminha, tranquilinha, porque dependendo do horário, por exemplo, os meus filhos estudam de manhã, então eu busco eles 12h15. Estão famintos. Criança faminta é criança mais nervosa, mais reativa. Se a criança estuda de tarde, ela vai chegar em casa umas 6, 6h30, está cansada, então ela vai estar mais nervosa naturalmente. Mas a gente percebe quando os nossos filhotes estão felizes, quando eles trazem experiências positivas, como eles vão para a escola, como eles despedem da gente, como eles lidam com uma segunda-feira, como eles lidam com uma sexta-feira. Então, é muito importante vocês ficarem atentos. Que mundo é esse que meu filho está indo? Eu estou satisfeito, eu fico segura de entregar o meu filhote nesse espaço? Eu sinto, não, Cecília, eu sinto que ele é muito cobrado, mas eu sinto que ele tem essa possibilidade de se expressar, de movimentar, de experimentar. Então, é para ficarem atentos a isso, tá?
E caso identifiquem, meu filho está sofrendo na escola, ele está ficando sem recreio porque ele se movimenta na sala, ele está sendo punido porque ele tem uma necessidade, né, de movimentar, de se comunicar maior. Então, é para repensar, se possível, se der. Eu posso repensar? Posso, vou repensar a escola. Não posso repensar porque essa é a possibilidade. Então, vou respirar fundo e vou até a escola numa postura de parceria, tá, gente? De construir junto, de compartilhar com a escola o que vocês estão aprendendo, o que vocês estão lendo, do que vocês estão se abastecendo. Vamos construir junto? Olha, eu entendi, estou fazendo um curso, estou aprendendo que meu filho tem uma necessidade vital de movimentar, de experimentar. Será que a gente pode pensar junto em formas, né, dele vivenciar isso? A aprendizagem dele de uma outra forma? Será que você pode relativizar para ele levantar mais vezes, ir ao banheiro mais vezes? Então, é para vocês terem um repertório de questionamento na escola, não no sentido de embate. A escola tem que ser nossa parceira, né? A escola é o mundo que eu entrego os meus filhos, eu quero ser parceira da escola. A não ser que algo ruim aconteceu ali, algo grave, eu vou precisar, de fato, chegar ali brava mesmo, né, e questionar, mas eu tenho trazido muito isso, assim. Se eu posso repensar, se vocês podem repensar e tem algo a ser repensado, façam isso. Se não podem, como é que vocês podem chegar na escola e construir junto esse espaço de escuta para o filhote de vocês? Simples isso, Cecília? Nem um pouco, tá? Mas a escola tem que estar no radar de vocês, porque é um espaço, ela toma conta de algo grandioso dos nossos filhos, tá? É ali que eles estão se socializando, recebendo os estímulos, entendendo como que é essa troca, né, social. Então, não dá para entregar o filho na escola e pronto, não preciso saber de nada disso aqui não, porque eu tenho que cuidar é só aqui de casa. Nós temos responsabilidade sobre o que os nossos filhos vivenciam, tá? Funcionamento da casa. Vou trazer os tópicos todos, depois a gente conversa sobre o que vier para vocês. O que eu acho importante trazer sobre o funcionamento da casa quando a gente fala sobre crianças do movimento? É frustrante, né, gente, quando a gente organiza a nossa casa. Aqui em casa eu tenho faxineira, alguns dias, né? Então, não é todo dia que tem uma pessoa que limpa, que arruma, não tem uma pessoa fixa aqui para arrumar a casa. E quando vem, eu acho delicioso, né? Tá tudo arrumadinho, eu falo, nossa, que delícia. Aí chega os meus pacotes da escola e às vezes eu olho, deu 10 minutos. A sala já está desconfigurada, o quarto já está desconfigurado, né? Desconfigurado significa brinquedos fora do lugar, para nossa perspectiva, bagunça na nossa perspectiva, mas eu tenho uma máxima, tá? Enquanto tem criança na casa, gente, criança saudável, criança né, com energia vital, o funcionamento da casa ele vai ser diferente, ele vai ser mais intenso, mais conturbado, né, entre aspas, e crianças do movimento, gente, movimentam mais a própria casa, tiram mais coisas do lugar. É muito visível para mim o brincar da Mel, de 7 anos, ao longo da história de vida dela comigo, e o brincar do Ian. Ele precisa de um movimento muito intenso e ele mexe na configuração da casa. Entender isso ajuda a diminuir as batalhas, os embates. Não estou dizendo com isso que o funcionamento da casa ele tem que acontecer em torno da nossa criança do movimento, que é, né, uma casa centrada na criança do movimento. Não. Mas eu vou trazer duas possibilidades que eu entendo que podem acontecer no contexto de vida de vocês e que pode ajudar, não só o coração de vocês, não sei qual é o nível nível de exigência aí para aquela casa organizada, arrumadinha, mas também para ajudar na conexão com os filhotes. Teve um dia que eu estava super nervosa e aí minha casa estava limpinha, arrumadinha, o Ian chegou. Ele chegou, devia ser 15 para 1 da tarde, meu marido buscou, e antes do almoço, a gente foi almoçar 1 hora, eu passei no quarto dele, já estava
uma bagunça. E eu estava num dia ruim, estava nervosa, cansada. Eu falei, Ian, que bagunça é essa? E ele estava no quarto dele. Ele olhou para mim e falou, mamãe, não é bagunça. E aí ele começou a me explicar, né? Começou a me contar o que era. Ele tinha construído, e ele constrói, né, contextos ali. Ele, não lembro qual era a construção dele, mas aqui rola Parque dos Dinossauros, rola zoológico, um monte de cada dia tem um pedaço da casa que tem uma construção, que tem um contexto ali. Que um adulto desavisado bate o olho e fala, que bagunça, né? Mas quando a gente para entender que tem uma construção ali, tem uma expressão naquilo ali. O que eu trago para vocês? Não é sobre deixar a criança fazer o que ela quiser, do jeito que ela quiser, aonde ela quiser. Mas eu trago duas possibilidades práticas para vocês exercitarem aí e verem se faz sentido, tá? Uma delas é escolher junto com a criança um espaço da casa em que ela pode fazer essas construções, essa bagunça aos nossos olhos, tá? Tem famílias, tem pessoas que falam, não, eu prefiro escolher um lugar que é o lugar em que ele pode, né, fazer o que ele quiser ali, e é o espaço para isso. Essa é uma possibilidade. A outra possibilidade é, né, que eu vou dizer que é como eu vivencio aqui. Ah, é o jeito certo? Não, gente, não é o jeito certo. É como funciona para mim, Cecília, com o meu marido Tiago, com os meus filhos Melissa e Ian. Pode não ser para vocês, tá? Aqui a gente não tem um lugar. Filho, então aqui vai ser o lugar para brincar. Eu entendo que a gente habita, né, numa casa, num espaço, em que todos podem circular, usufruir do espaço, e do mesmo jeito que tem alguns objetos meus que transitam pela casa, tem um livro, tem meu celular, tem a minha agenda, os brinquedos vão transitar pela casa, e vez ou outra vai ter essas construções ao longo da casa, tá? Ao redor da casa. Como que eu combino com os meninos? Tem dia que eu falo, ó, ok, vocês vão brincar do jeito que vocês precisarem, no final do dia, nós vamos organizar tudo juntos. Não é assim, tá, gente? No final do dia, vocês vão organizar tudo. Sabe por que não é? Porque eles não têm isso para entregar. O tanto de coisa que às vezes eles tiram do lugar, do espaço, ou, né, eles estão ali entretidos num brincar. Eu exigi que a criança, que ela organize tudo sozinha, pode mobilizar um estresse, uma angústia desnecessários. Então tá, 5 horas nós vamos organizar aqui. Nós, porque o adulto pode entrar em cena, e eu acredito que é benéfico, que é saudável. E quando eu entro em cena para arrumar junto com a Mel e com o Ian, a verdade é que eu arrumo muito mais do que eles. Ah, mas isso é um problema. Não é um problema, tá? Porque o que eu estou construindo com eles? O hábito de organizar. Então, eles estão organizando algumas coisas, menos do que eu. E ao mesmo tempo que eles estão organizando menos do que... A Mel organiza muito mais do que o Ian. Tem a ver com a idade, né, com essa elaboração. E eu muito mais do que a Mel e o Ian. Mas ao mesmo tempo que eles estão organizando, eles estão me observando como é que eu organizo. Isso é aprendizagem também, tá, gente? Eu posso criar esse funcionamento na casa, ter uma hora específica, e às vezes eu faço isso, ou eu posso... Aqui em casa rola muito isso. Hoje tem um parque dos dinossauros na minha sala, no cantinho da minha sala, lá embaixo. E eu não pedi para ninguém organizar. Porque às vezes eles ficam horas organizando, brincando, e eu entendo que tem um significado aquele espaço. Às vezes fica 1 dia, 2 dias, 3 dias, até a minha faxineira vir. Aí eu falo, ó, amanhã vem a nossa ajudante, então a gente vai tirar tudo daqui e para poder limpar, para poder organizar. Isso às vezes acontece aqui em casa. Qual é o convite que eu faço para vocês? Né, escutarem isso e sentirem no coração o que faz sentido, o que é que caberia, o que é que vocês já fazem, o que eu acho que é extremamente desgastante e desconectante, não sei nem se existe essa palavra, das relações. Pegou um brinquedo, antes de pegar o outro, tem que organizar esse. Pegou um jogo, não, para pegar o outro, tem que guardar esse. Gente, não tem, sabe por que não tem? Porque às vezes
a criança pega um jogo, não é nem para jogar o jogo na regra do jogo. Não sei se vocês já perceberam isso. Às vezes ela pega as peças do jogo, e isso é um cenário para um brincar junto com as peças do outro jogo, tá? Então, é um convite que eu faço para vocês para mapearem como anda esse funcionamento da casa por aí. É o tempo todo um desgaste de briga para organiza isso, que bagunça. E crianças do movimento têm uma necessidade de movimentar pela casa. Casa, o que é o ideal para uma criança do movimento? Um quintal ao ar livre, né? O que é ideal? Um apartamento ou uma casa? Uma casa para a criança do movimento. Agora, o que é o real de cada um de vocês aqui? Não sei. Pode ser um apartamento sem área, sem quintal, pode ser um apartamento com uma varanda, um apartamento com quintal, uma casa com uma super área, uma casa com, com uma áreazinha ali. Independente da realidade de vocês, qual é o convite em relação ao funcionamento da casa? Às vezes, vai ser muito potente mudar a configuração da casa para as crianças poderem dar vazão à necessidade delas. Teve um período aqui em casa de muita chuva e muito frio, que a gente ficava só dentro. E o Ian começou a ficar nervosão, assim, né? Eu vi que ele estava... O que eu fiz? Eu peguei 2 colchões das camas, coloquei nos corredores da casa, coloquei um na sala e no corredor, para eles darem cambalhota, para pular. Eu lembro na época da pandemia, quando começou, a gente morava num apartamento pequeno, sem área nenhuma, e o que eu entendi? Precisamos mudar a organização da casa. A gente arredou os móveis, para quem não é de Minas, arredar é chegar para lá, tá, gente? Arredei os móveis todos para o cantinho e tinha um espaço maior para os meninos circularem, para o Ian circular. Às vezes, não teremos aquela casa impecável. Um dia meu marido ficou bravo, nervoso, Cissa, que bagunça essa casa, não aguento mais chegar aqui, tá tudo bagunçado. E eu lembro que eu falei com ele, eu também adoraria ter uma casa impecável, que tem aquela mesa de centro, com enfeites bonitos, tudo organizadinho ali, mas essa casa significa que tem crianças, né? Enquanto tem objetos, brinquedos espalhados pela casa, isso significa que tem criança, e significa que tem criança longe das telas, porque se está na tela, a casa fica impecável. Se chega em casa, vai para a tela, ela fica organizadinha. Agora, se chega em casa e eu tiro a tela, como é a nossa proposta, diminuir, a criança vai precisar mexer. A criança do movimento vai precisar extravasar isso de alguma forma. Olhar para isso é importante, tá? Lugares que frequenta e pessoas com as quais convive. Depois eu vou escutar vocês, tá, gente? Isso para mim é fundamental. Parece bobo, né? Parece assim, nossa, lugares que frequenta e pessoas que convivem. Agora que eu vi que eu estou com um brinco só, vocês nem me falaram, né, gente? Um caiu pelo caminho aqui. Não é qualquer lugar, ou não é qualquer lugar que eu vou levar o Ian, minha criança do movimento, ou se eu precisar levar, mesmo sabendo que é um lugar que vai ser desafiante para ele, eu preciso respirar fundo e me preparar para este lugar, tá? Então, por exemplo, não é raro escutar a seguinte queixa, Cecília, eu e minha família, para a gente é muito importante ir à igreja todo domingo. Maravilhoso, que ótimo, né? Um hábito super saudável, que se faz sentido para você, para sua família, é para ser vivenciado, claro. Mas o meu filho dá muito trabalho, é impressionante, porque ele não respeita, ele não escuta, e aí eu sempre redimensiono. Se eu estivesse escutando o seu filho, ele estaria falando aqui, Cecília, todo domingo a minha família vai para a igreja, que é importante para minha família, mas a minha mãe e meu pai não me escutam, não me entendem, porque para mim é difícil ficar ali sentado, quietinho, ou escutando um monte de coisa que eu não consigo nem entender. Às vezes eu, adulta, né, em alguns contextos, estou ali sentada, escutando, e custo a entender o que eu estou escutando, fico entediada em alguns contextos, né, por exemplo, de reunião, às vezes algum evento ali que eu preciso ficar mais quieta, sentada, é um desafio para a criança do movimento ainda mais. Qual é
o movimento, o mapeamento, tá, gente? Escolham as batalhas de vocês. Escolham as batalhas de vocês. Se é um lugar que a sua criança ou não é bem-vinda, que as pessoas ficam olhando feio para ela, ou um lugar que é aversivo para as necessidades dela, se pudermos evitar, evitemos. Mas se a gente não puder evitar, não tem que ir, porque então vá, leva a criança, mas entendendo que ela vai precisar de ajuda, ela vai precisar de uma abertura para circular, para movimentar, né? Eu contei para vocês do dia que eu viajei de avião com a Mel e com o Ian, né, com a minha família. O Ian começou a chutar a cadeira da frente. Eu entendi, falei, filho, dificílimo ficar aqui sentado, é chato, né, entediante. Vamos lá, vamos no banheiro. Comecei a andar com ele pelo corredor. Não gosto de ficar andando muito em avião, né? Sair do cinto de segurança ali, acho que é ruim. Mas eu entendi que para ele era necessário. Então, eu preciso sair dali. Há pouco tempo, eu fui numa missa de 7º dia da mãe de uma grande amiga e uma família que tinha levado o filho, uma criança do movimento, que a gente já identificou, a gente troca muito, né, nossa experiência. O pai extremamente incomodado porque o filho não estava ficando quieto. Eu olhei para ele e falei, pode deixar que eu vou ali dar uma volta com ele. Eu tinha deixado o Ian em casa, estava dormindo, catei a mão dele e fiquei passeando ali fora, né, no entorno. Eu queria estar ali com a minha amiga, pertinho dela, escutando, queria, mas eu entendi que aquela criança precisava dessa leitura, né, dessa escuta, desse acolhimento. Aí logo depois o pai veio, logo depois a mãe veio, ou seja, criança do movimento vai nos tirar da nossa zona de conforto. A gente vai, eu brinco com o Thiago muitas vezes, corrida de bastão, agora é a sua vez. Agora eu quero sentar aqui e a gente foi no aniversário domingo. O Thiago lá, tranquilão, tomando a cervejinha dele, conversando com os pais, e eu lá, vai pra cá, vai pra cá. E tinha piscina no lugar, e o Ian tá, ele já sabe nadar, mas ele ainda tá inseguro, então ele não fica pleno na piscina, e eu pra lá e pra cá com ele. Uma hora eu cheguei pro Thiago e falei, toma, agora o bastão é seu, vai lá olhar, agora eu quero sentar, e eu quero também conversar com outros adultos, mas entender isso é muito importante, tá? Pode ser que eu tenha que repensar os lugares, pode ser que eu continue indo nos lugares, mas eu vou precisar entender que demanda um esforço nosso. Pessoas. Sabe aquelas pessoas que estão próximas a nós, que fazem comentários sobre os nossos filhos com a gente, ou com eles na nossa frente e que nos incomoda? Quem já vivenciou isso? Levanta a mão aqui para eu ver acho que quando a gente está no curso de criança do movimento, todos nós escutamos em algum momento, né? A Jussara levantou as duas, né? Pois é, o Sérgio um monte. Eu também já escutei várias vezes. E às vezes, gente, são pessoas da nossa família, né? São pessoas que a gente, então, às vezes é a sogra, às vezes é a própria mãe. Dani, eu vou escutar vocês, tá? Depois que eu trouxer o conteúdo. Às vezes é a própria mãe, a nossa mãe, é a nossa sogra, é o nosso sogro, é o nosso irmão, é a nossa irmã, é a vizinha, é o amigo. Precisamos olhar para isso. Que tipo de relação que eu abro para vivenciar que me desconecta do meu filho? É comum acontecer o seguinte, já vivenciei isso por experiência própria e escuto muitas vezes. Cecília, estava lá na casa da minha família, naquele almoção de domingo que a gente adora, a família toda, e mais uma vez eu me vi tendo uma atitude com meu filho que eu não teria se eu tivesse só com ele. Eu fui ríspida, eu gritei, eu belisquei, coloquei de castigo, de tanto que as pessoas olham e comentam, mas não era o que eu queria ter feito. Eu queria ter escutado, eu queria ter feito de uma outra forma. Porque o olhar e os pitacos das pessoas interferem. Quem já viveu isso? Levanta a mão só para eu ver aqui se a gente está... a Rosane, Fai, José, Rafa, Sérgio, Jussara, Cris, Dani, né? Quem mais aqui? Carla também. Vamos precisar, a Aline também, blindar os nossos filhotes. Não estou dizendo, gente, sobre romper com a nossa família, não é sobre rompimento.
é sobre se é todo domingo que eu vou nesse contexto, eu posso repensar, será que eu preciso ir todo domingo? Pode ser que não, eu gosto, eu preciso. Ok, mas então se você vai todo domingo, precisa ser de 11 da manhã às 5 da tarde, ou você pode chegar meio-dia, ficar até 2, você almoça, dá um beijo, um cheiro na mãe, no pai, benção mãe, benção pai, e tchau, e eu vou embora para ficar com meu filho. Vocês entendem o que eu estou querendo dizer? E algumas pessoas, às vezes a gente precisa romper. Algumas precisamos romper. Tamanha toxicidade, não sei se é assim que fala, né? Tem pessoas tóxicas que nos contaminam, que contaminam os nossos filhos, que falam e fazem coisas desrespeitosas, que minam a potência dos nossos filhos. E a gente não pode permitir, né? Acho mais saudável quando a gente identifica isso e conscientemente escolhe um afastamento. Filha, mas você sumiu, vocês não vêm mais aqui? Não, mãe, a gente está com outros programas, com outras prioridades, mas a gente vai sim, a gente vai um domingo sim, um domingo não, a gente vai mais ou menos na hora do almoço, ou vamos para a sobremesa. Eu estou pintando aqui, gente, um cenário hipotético, só para vocês terem como referência, tá? Quando temos uma criança do movimento, precisamos olhar para isso, os lugares que a gente vai e as pessoas que a gente convive. Nós, como guardiãs e guardiões dos nossos filhotes, precisamos estar atentos ao que os nossos filhotes escutam, presenciam, tá? E eu não vou permitir que o meu filho fique escutando que ele é terrível, que ele, nossa, Deus me livre esse menino, nossa, que absurdo, olha como que ele se comporta. Ah lá, o Sérgio tem vontade de esganar, né, Sérgio? Eu não vou permitir. Eu vou entrar em cena, eu preciso falar algo, eu preciso me afastar, eu vou evitar, tá bom, gente? Não é sobre não quero que escutar nada que falam do meu filho. Às vezes a referência do outro nos ajuda a olhar para algo que a gente não estava percebendo. Eu estou dizendo de pessoas tóxicas, de pessoas negativas, que estão sempre falando coisas negativas e que falam e fazem coisas que acionam a nossa reatividade. É importante olhar para isso, tá? E o último tópico que eu vou trazer, aí eu vou abrir para escutar vocês, né? Tem um blocão de coisas aqui para a gente conversar, é sobre a nossa comunicação, tá? Comunicação com as crianças do movimento, eu acho que é central na nossa vida, né? Na saúde da nossa relação. Acho que vocês já entenderam que o fato de termos uma criança do movimento em casa não significa que ela pode fazer o que ela quiser, do jeito que ela quiser, na hora que ela quiser. Eu falei isso em várias aulas gravadas do curso, já falei isso aqui com vocês também nos nossos encontros. Aí a Carla falou que aconteceu com ela domingo no parque, depois, se você quiser contar, tá, Carla, na hora da gente abrir o microfone aqui. Nossos filhotes, o Ian não pode fazer o que ele quiser, do jeito que ele quiser, na hora que ele quiser, não. Ele não pode, tá? Assim como nenhuma criança. A saúde dos nossos filhotes, a segurança dos nossos filhotes e a boa convivência, elas têm que estar no nosso radar. Não posso permitir que o meu filho, no avião, fique chutando a cadeira do passageiro da frente. Ele é uma criança com movimento. Eu vou ajudar nisso aí, né? Eu preciso trazer uma comunicação que acolhe, que traz a referência e acolhe. No curso, nas aulas gravadas, tem isso para vocês, mas eu acho importante retomar. O que eu acho a boniteza da nossa comunicação com as nossas crianças do movimento? Não é sobre permitir que eles façam tudo, mas é abrir um espaço para a ideia, abrir um espaço para a vontade, abrir um espaço para o desejo, para escutar a ideia, a vontade, o desejo. Depois a gente traz a referência. O que eu quero dizer com isso? Hoje, tá? Fresquinho aqui. O Ian chegou aqui no meu escritório e começou mais uma vez ele abriu o meu armário aqui, começou a escalar a estante do meu armário, que é uma brincadeira sensacional. Quando eu era criança, eu adorava fazer isso, né? Eu me vejo nele em muitos momentos. A tendência do adulto é já chegar com um não.
Não pode. Você vai quebrar o armário, você vai machucar. A tendência natural do adulto é já chegar com o não. É já chegar com a trava, enfim, é já chegar tolindo. Ah, Cecília, mas a gente não tem que trazer o limite, o não? Sim, nós temos. Mas antes, gente, a minha sugestão, e é o que eu faço com o Ian aqui, sempre que possível, aí eu vou abrir um parênteses, mas nem sempre é possível, fecha parênteses, tá? O que eu faço sempre que possível é, filho, olha só, eu entendi a sua ideia, ela é legal demais. E posso te contar, quando eu era criança, eu adorava escalar as coisas. Eu adorava, gente. Eu estava em qualquer lugar que dava para subir, eu estava no alto. Eu realmente fui essa criança. Ian, essa ideia sua é sensacional, eu falei com ele. Aí eu falo de comunicação sanduíche, tá? O primeiro pãozinho é o acolhimento. Eu vou validar a ideia, o desejo, a experiência que ele está querendo fazer. Eu entendi o que você quer fazer. Essa ideia, ela é legal demais, essa brincadeira. Eu adorava fazer quando eu era criança, mas aí vem o recheio do sanduíche, e a referência, que é o limite, que é o não. Mas olha só, Ian, vem cá, deixa eu te mostrar. Aí eu peguei a estante, as tábuas, né, do meu armário, que elas não são fixas. Eu levantei e falei, olha só, isso aqui é solto. Você pode cair, pode estragar o meu armário, você pode machucar, então aqui não vai dar para você subir. Depois o outro pãozinho do sanduíche, que é o mesmo de baixo, tá, gente? É acolhimento. Mas eu entendi a sua ideia, Ian. Se desse para subir aí, ia ser legal demais. E se couber, gente, eu vou redirecionar para outra coisa. Vamos procurar, e eu fiz isso hoje. Vamos procurar algum lugar aqui em casa que dá para você subir e fazer essa experiência. Aí ele foi lá para a sala, tem um sofá que eu já dei carta branca no sofá, já entendi que o sofá ali é um espaço para ele se expressar, não vou barrar sofá de jeito nenhum, eu sei que eu vou ter um sofá bonitão ali, depois que ele for para a adolescência, por enquanto vai ser o sofá pulado, manchado, enfim, vez ou outra a gente chama uma empresa para limpar, enfim. Foi lá, começou a escalar o sofá, falei, ó, que massa, aí pode, aí tá legal. Às vezes não dá para redirecionar, é só, filho, eu entendi sua vontade, mas agora não dá por isso, mas eu entendi. Nossa, seria muito legal se desse para fazer isso, mas agora não dá. Ah, Cecília, mas quando eu faço isso, meu filho grita, chora, fica bravo. O que a gente faz com isso, gente? Programa trilhas, tá? Que vocês ganharam de bônus, são os áudios. Eu vou acolher, vou validar, filho. Você tá com uma raiva danada, porque você queria fazer isso e eu não deixei. Você pode sentir essa raiva. Se precisar colocar essa raiva para fora, pode dar um gritão se precisar, pode dar um soco no sofá. Na mamãe, não. Eu uso muito com o Ian, porque ele é muito corporal, às vezes na raiva ele vem com o soco, ele vem com o chute, e eu sei que os filhotes de vocês também, o que eu falo com ele? Eu entendi. Você sentiu muita raiva, você está com raiva porque você queria fazer isso e não deixei. Essa raiva você pode sentir, mas você não pode colocá-la para fora em mim. Você pode no sofá. Deixa eu escutar o barulho da sua raiva no sofá. Quando eu falo isso, o Ian olha para mim. A primeira vez ele não entendeu nada. Eu falei, olha o barulho da minha raiva no sofá. Comecei a dar um soco no sofá, fez um barulhão. Aí ele veio com tudo, começou a socar. Pronto, eu já quebrei aquele, né, momento desafiante ali. Eu já abri um espaço para que ele extravasasse a raiva. Eu nomeei, eu acolhi, eu validei e eu trouxe a referência. E uma coisa fundamental para vocês levarem para a vida. Ah, eu fiz aquilo que a Cecília falou, não adiantou, porque o meu filho continua fazendo isso. Gente, vocês podem anotar isso e pôr na geladeira, pôr na tela do celular, no espelho do banheiro. Vocês não vão fazer isso uma vez, nem duas, nem 10, nem 100. São milhares de vezes. Pode escrever aí no caderno, milhares de vezes. Põe no espelho, põe na geladeira. Sabe por que é milhares de vezes? Porque a nossa proposta aqui é construir
uma relação em que a gente vai ajudar os nossos filhos no processo de autorregulação. E processo de autorregulação é processo. É processual. E aí eu tenho uma referência deliciosa para dar para vocês, que eu tenho uma Mel de 7 anos. Quando ela era pequenininha, eu tinha que fazer isso com ela todos os dias. Com o Ian, eu faço isso, feedback sanduíche, gente, todos os dias da nossa vidinha juntos aqui, tá? Hoje a Mel tem 7 anos. Eu não preciso fazer mais. Já é automático, né? Quando ela vivencia algo, a gente resolve, é tão imediato, ela já tem uma autopercepção tão grande, que às vezes ela fala, não significa que ela não fica brava, que ela não grita, que ela não é isso, tá, gente? Ela tem os extravasamentos dela. Mas ela volta. Eu faço uma intervenção, falo, filha, eu entendi que você ficou chateada por isso, isso, isso. Aí ela respira fundo e fala, ai, mamãe, desculpa porque eu te bati, desculpa porque eu te empurrei. Às vezes ela solta um tapa, um empurrão, um grito, fala com grosseria. Desculpa, mamãe, eu fiquei com raiva, eu não gostei. Ela já nomeia, ela já traz elaborado. E isso é de uma boniteza, gente, que eu queria ter sido educada desta forma, tá? Porque eu não consigo ainda trazer isso, por exemplo, o tempo todo no meu casamento. Muitas vezes eu fico angustiada, com raiva, e eu fico emburrada, eu fico calada. O que foi, Cissa? Nada, não. Porque eu não sei, eu ainda estou no meu processo de construir algo que eu poderia ter bebido como fonte, né? Eu acredito nessa educação, que ela é construída, que ela é processual. A gente, a criança que apanha e vai para o castigo, gente, ela aprende mais rápido? Ela aprende mais rápido no seguinte sentido, aprende entre aspas, tá? Por medo de perder algo ou por medo de ser machucada pelo tapa, pelo belisco, ou por medo de perder o amor, o olhar da mãe, do pai, que fica 2 dias ignorando a criança, ou, enfim, por medo, ela se comporta. Mas não teve algo construído, não foi um processo de autorregulação construído, tá? Teve uma vez que uma mãe falou comigo numa roda de conversa, Cecília, maravilhoso tudo que você traz, eu acredito nisso, mas é muito frustrante quando eu vou almoçar na casa da minha mãe no fim de semana e eu, que escuto, acolho, valido meu filho, passo um perrengue no almoço de família porque ele às vezes desrespeita, ele sai da mesa, ele faz bagunça, e os filhos do meu irmão que vão para o castigo, levam palmada e perdem as coisas, estão lá sentadinhos, bonitinhos, tudo que meu irmão fala, ele só olha, eles ficam quietinhos. Sim, eles fazem isso, mas é por medo de perder, é por medo da ameaça. E quando uma criança, ela é escutada, ela é validada, ela tem espaço e voz de fala, gente, ela se empodera, ela se fortalece e ela se expressa. Só que ela se expressa como? Como uma criança. Ela vai gritar, ela vai trazer para o corpo, ela vai trazer intenso. E o nosso desafio é ficarmos firmes no nosso lugar de adultos, né? Eu preciso ajudar o meu filho a se autorregular, e às vezes a gente não consegue. A gente, porque eu também estou nesse balaião, tá? Às vezes eu me embolo e estou gritando junto com os meninos, mas eu que sou a adulta da relação. É o que eu preciso trazer essa referência, tá? Resumo dessa ferramenta. Vocês têm 10 tópicos que são muito importantes de serem observados, mapeados e ajustados. É para fazer o para casa de ver o que é que eu identifiquei nos nossos encontros aqui que preciso ajustar. Uma vez que vocês ajustem os 10 tópicos, a gente vai ter que arregaçar a manga, dar trabalho, é um esforço. E eu entendo que não é só ajustar nesta semana. Eu ajustei, Cecília, semana passada e não resolveu. Não é nesta semana. Eu coloco um fator tempo, tá, gente? Fator tempo mínimo de 4 meses. Não é um fator tempo mínimo, não significa que durante 4 meses a vida de vocês tem que ser perfeita. Não.
Mas durante 4 meses, a gente está aqui em abril, março, abril, maio, junho, julho. De agora até julho, prestem atenção nisso. Vão fazendo esses ajustes, vão abastecendo os filhotes, vão se comunicando com eles dessa forma, repensando o lugar, as pessoas, entregando com a linguagem de amor, indo para a natureza, tirando tela, entrando em cena. Daqui 4 meses, se o comportamento do filhote de vocês estiver mobilizando prejuízo, né, assim, estiver negativo, o filhote de vocês, ainda com esses ajustes no fator tempo, por que tem que ter fator tempo? Porque o comportamento da criança, ele responde, é esperado que responda aos nossos ajustes. Quando um pai e uma mãe saem do celular, começam a brincar com o filho, começam a levar para a natureza, começam a se comunicar de uma forma firme, mas respeitosa, a criança tende, é esperado, que ela fique mais calma, que ela se desarme, que ela colabore mais. Não significa que é esperado que ela fique perfeitinha, quietinha, plena e absoluta, tá, gente? Não é isso. Mas é esperado que as coisas fluam mais. Se, nesse tempo de 4 meses, a criança continua, ou ela se sente, vocês percebem, uma baixa autoestima, sabe quando a criança começa a falar? Eu sou péssima, eu sou toda errada, porque tudo que eu faço é pior, eu não devia existir. Tem criança que externaliza isso, tá? Se eu identifico o prejuízo na autoestima, na socialização, meu filho não consegue ter amigo, os amigos repelem, ele tenta socializar, ele tenta chegar perto, mas na hora que vê, ele repele as crianças porque grita, porque briga, porque não... Então, prejuízo na autoestima, na socialização e na produtividade, não estou falando de nota, estou falando no fazer, nas coisinhas do cotidiano. Né? Ah, meu filho não consegue, ele quer fazer um desenho, ele não consegue fazer o desenho, ele quer organizar, construir uma torre, ele quer construir, mas ele não consegue construir. Na escola, ele não está conseguindo fazer as atividades, não está conseguindo acompanhar, e ele sofre com isso. Ajustando os 10 tópicos num tempo de 4 meses e tem prejuízo nesses âmbitos, gente, aí eu sugiro fortemente que vocês busquem uma orientação profissional, que vocês busquem, né, uma ajuda, um apoio. Cecília, mas e se antes de 4 meses eu identifico isso muito forte, estou angustiada? Busquem antes, mas qual que é a minha mensagem para vocês, tá? Não é porque o filho está agressivo, gritando, batendo e não para quieto, que eu tenho que levar no neuropediatra, no neurologista para fazer avaliação, blá, blá, blá. Não é porque o meu filho não está conseguindo fazer o para casa, ele senta e não se concentra, que eu tenho que já fazer uma bateria de exames, de testes na criança. Vocês conseguem entender que esses 10 tópicos que eu trouxe, eles são organizadores para a criança? Eu já atendi, gente, de verdade, centenas de crianças, que a gente ajustando isso aqui, não é que a pontinha do iceberg desapareceu, não, tá? Mas ela diminuiu significativamente, ou até desapareceu, tá? Tem crianças que chegaram para mim no consultório com comportamentos que, se eu olhasse só para o comportamento, eu encaixaria num TEA, transtorno do espectro do autismo, eu encaixaria num TDAH, eu encaixaria num TOD, né? Naquela criança que faz o contrário do que a autoridade coloca, aquela criança que se opõe o tempo todo, que é muito negativa. Já recebi várias crianças, a maioria das que chegam para mim, tá? Que a gente ajusta isso, esse comportamento, ele diminui, ou ele desaparece, ou a família entende que quando eu entro em cena, meu filho se acalma, né? Quando eu ajusto a vida aqui, não aparece isso mais. E eu recebi uma mensagem hoje, linda, no Instagram, de uma pessoa que eu estava acompanhando aqui. Às vezes eu consigo responder as pessoas, acompanhar um pouquinho. Ela me compartilhou uma situação da escola muito angustiada. Cecília, meu filho todo dia está ficando sem recreio, e a professora, eu fui lá, ela falou que é isso mesmo, porque ele levanta muito, e na hora que vai mudar de lugar, ele corre na frente, então ele estava ficando sem recreio para aprender.
e o filho dela voltando para a escola angustiado, choroso, nervoso. Ela me compartilhou aqui. E ela falou na primeira mensagem, eu não tenho condição de mudar de escola, eu vou tentar uma bolsa de estudo numa escola aqui perto, que eu sei que é mais respeitosa. E eu lembro que eu escrevi para ela há 2 semanas, e eu vou torcer fortemente para você conseguir essa bolsa, né? Hoje ela me mandou, Cecília, eu consegui. Meu filho mudou de escola, e é muito emocionante ver como ele vai feliz para a escola. Não tem nenhuma semana que ele está lá, mas ele já está feliz, e como que ele já mudou. Nós precisamos entender, tá? Que nós adultos temos o nosso para casa antes de ficar apontando o dedão para os nossos filhos, porque são terríveis e porque deixa eu levar para uma avaliação disso e daquilo. De novo, agora eu vou abrir para escutar vocês, tá? Não sou contra diagnósticos, não seria louca e irresponsável de trazer algo, nem antiética de trazer isso. Não sou contra avaliação, não sou contra neuropediatra, psiquiatra infantil, neuropsicólogo, nada disso. Eu sou contra a gente querer resolver rápido as coisas dos nossos filhotes, que são crianças, que são seres em formação. Nada se resolve rápido, é construção. E eu sou contra diagnóstico vomitado. Em uma sessão, é diagnóstico vomitado, é diagnóstico irresponsável. Né? Eu sou contra medicar as nossas crianças para que eu fique aqui no meu sosseguinho. Meu filho, né? Medicar por medicar, só para ter um resultado específico. Eu preciso trazer um dado para vocês que é muito relevante. Foi feito um estudo aqui no Brasil sobre os meses em que mais se vende a medicação para o TDAH, né? A substância que faz a medicação para o TDAH. Então, tem várias marcas aí, mas foi feito um estudo comparativo, né, de vários anos. E qual foi o resultado desse estudo? De que os meses em que tem um boom na compra, né, dessas medicações é fevereiro a junho, agosto a novembro. E não é por acaso, né? É para a criança concentrar, é para a criança produzir. E em 2011, já tem tempo isso, né? Já tem 12 anos. Em 2011 foi feito um estudo aqui no Brasil com 8.000 crianças e adolescentes que faziam uso da medicação para o TDAH, faziam uso da medicação, e aí foi feito um estudo com 8.000 crianças e adolescentes em várias cidades espalhadas pelo Brasil, tá? E um dos dados dessa pesquisa, que eu acho assustador, isso em 2011, hoje acredito que seja ainda maior, é que 60% dessas crianças e adolescentes nem sequer tinham sido diagnosticadas como tendo TDAH, tá? Mas estavam tomando medicação. Isso é grave e isso é criminoso. Então, essa ferramenta, vocês podem olhar para ela e não fazer nada com ela, mas vocês podem olhar para ela e fazer muito com ela, tá? Pelo filhote de vocês. E é o que eu uso no meu dia a dia, é o que eu compartilho nas minhas sessões de orientação. Primeiro é sobre nós, é sobre o que acontece debaixo do nosso teto, da nossa casa, são as nossas escolhas, os nossos comportamentos, as nossas entregas ou a falta delas, tá? Dito isto, deixa eu escutar vocês aqui. Vamos lá. Luísa Machado, Lu, me conta, o que veio aí? Você quer falar ainda? Talvez levantou a mão mais cedo também. Agora eu vou abrir para escutar